Fala, cara empreendedor, cara empreendedora, seja muito bem-vindo a mais essa aula, onde nós iremos explorar a ferramenta texto aqui em nossa caixa de propriedades. Crie um documento não se preocupando com a largura, nem com a altura, nem o título, ou você pode simplesmente assistir essa aula teoricamente, tá bom? Fica a seu critério. Bom, vamos aí criar um texto qualquer. Não foi possível observar o texto, obviamente, porque ele está branco. E para que você substitua a cor desse texto, existem duas formas. Você pode pegar novamente a ferramenta texto, cujo atalho é o T, né? E você pode clicar no texto, né? Clicando com o esquerdo. Desse modo, então, você troca a cor do seu texto, você troca a fonte do seu texto, né? Por aqui, por exemplo. Você pode pegar, por exemplo, apenas uma parte do texto e trocar a fonte apenas dessa metade aqui. Por exemplo, vamos dar um OK aqui, ó. Agora nós misturamos duas fontes. Você pode também trocar a cor de uma das metades, né? Sempre dando um OK aqui, ó. Agora nós temos duas cores e duas fontes na mesma camada de texto. Você pode também trocar o tipo do formato do texto, seja regular, seja bold, seja thin. Isso depende se o tipo de fonte escolhido tem essas variações. Por exemplo, o Arial. O Arial nós temos, por exemplo, o Narrow, Narrow Italic, nós temos o Narrow Bold, nós temos o Narrow Bold Italic, regular, Italic, Bold, Bold Italic ou Black. É possível que venha também Thin, THIN, Semi-Thin, depois pode ser, por exemplo, Semi-Italic, Italic, depois pode ser Semi-Bold, Bold, semi-regular, regular, semi-black e black. Note que ela vai ficando cada vez mais gordinha, né? Se nós colocarmos, por exemplo, um sample, nós temos ela aqui numa versão mais fininha. Se nós pegarmos, por exemplo, um bold italic, nós temos ela aqui um pouquinho mais gordinha e tombadinha, né? O italic é aquele formatinho deitadinho, tá bom? Depois nós temos, por exemplo, o black, que é a versão mais encorpadinha da fonte. Vamos escolher outra, por exemplo, Agence FB. E vamos ver as variações de formatação da fonte. Nós temos, por exemplo, regular ou bold, tá vendo? Ou seja, ou ela mais gordinha, né? Ou ela mais fininha. Então, cabe a você buscar referências para saber aonde utilizar determinadas fontes. Mas ao invés de nós ficarmos explorando isso teoricamente, vai ser muito mais produtivo quando nós cairmos para as criações das artes, né? E estudarmos referências em quais situações, quais fontes mais se enquadram, sejam regular, sejam bold, seja thin. Então nós iremos fazer isso na prática. Bem, você já entendeu que pode trocar então a cor da fonte selecionando-a da esquerda para a direita, escolhendo uma cor. Em determinadas situações você também vai fazer isso, né? Você vai, por exemplo, tentar pegar a fonte e vai criar uma nova camada, tá vendo? Quando acontecer isso, simplesmente delete-a, segurando e arrastando, né? Aí você vem de novo com a ferramenta texto, note que ele está com um retângulo pontilhado. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma nova camada de texto. Então, quando esse retângulo some, aí sim você pode clicar com a esquerda e arrastar para a direita, de forma que você pode editar. Note que não foi possível identificar aqui em nossa caixa de texto o tipo de fonte utilizada, obviamente porque foi utilizado duas, né? Vamos pegar apenas uma. Cottery Rose, por exemplo, que nos disponibilizou regular ou bold sample. Trocando a cor por aqui e dando OK. A outra forma de você substituir a cor da sua fonte é clicando no T duas vezes. Ela foi totalmente selecionada, aí você troca a cor da sua fonte e dá um OK. Texto, veja mais em Adobe Fonts, seria uma ferramenta da própria Adobe, onde você vai buscar novas fontes, painéis, painel de caracteres. Aqui você pode trabalhar então o tamanho da fonte, ó. Clicando da direita para a esquerda, ela diminui o tamanho, ou clicando da esquerda para a direita, ela aumenta o tamanho. Vamos deletar essa camada novamente. E agora vamos novamente selecionar a ferramenta texto. Agora a gente vai clicar com o esquerdo, segurar e arrastar. Nesse caso a gente criou então um bloco de texto. Nesse primeiro campo você visualiza a fonte utilizada
E aqui o tipo da fonte, se ela é bold, itálica, regular, black, dependendo, né, das configurações disponibilizadas aqui, ó, por cada tipo de fonte. Por exemplo, Arial tem todas as variações, nem todas você vai encontrar todas as variações aqui. Aqui você define o tamanho da fonte, essa que tem o Tzinho pequeno e o T maior aqui. Clicando e arrastando da direita para a esquerda, você diminui o tamanho da fonte, obviamente do bloco todo, e clicando da esquerda e arrastando para a direita, você a deixa maior. Então aqui você define o tamanho da fonte. Você também pode selecionar e digitar manualmente, por exemplo, 35. Essa segunda que tem um Azinho em cima, um Azinho embaixo, ele define o espaçamento entre as entrelinhas. Também clicando da esquerda para a direita, você observe a redução do espaçamento entre linhas. E clicando da esquerda para a direita, você observa então o aumento do espaçamento entre linhas. V/A, ela define o ajuste do espaçamento entre dois caracteres. Você clica entre um caractere e outro, por exemplo, clicando e arrastando da esquerda para a direita, olha o que acontece. Ó. Você então reduz o espaçamento entre os caracteres. E da esquerda para a direita, você aumenta então o espaçamento especificamente entre dois caracteres. Agora você tem essa segunda opção, VA, define o espaçamento entre todos os caracteres, ou seja, se você tiver todos selecionados, da esquerda para a direita, você vai aumentar o espaçamento entre todos os caracteres, do L para o O, do O para o R, do R para o E, e assim sucessivamente. Ó. E da direita para a esquerda, você vai reduzir o espaçamento entre os caracteres. Vamos fazer algo bem expressivo para que seja notório. As letrinhas ficam todas mais juntinhas, a partir do momento que elas começam a encavalar entre si. Então aqui você vai ajustando conforme a sua necessidade, lembrando que você vai entender isso melhor na prática quando nós formos criar os nossos projetos. T, redimensionar verticalmente. E aqui ele distorce a fonte, então, expandindo-a ou reduzindo-a verticalmente. Vamos fazer um teste selecionando todas, clicando da esquerda para a direita. Você está achatando a fonte, então, quando clica da esquerda para a direita. E clicando e arrastando da esquerda para a direita, você está expandindo, você está esticando a fonte. Eu, particularmente, não gosto muito de usar essa opção, pois ela distorce, desconfigurando e descaracterizando o modelo original da fonte. Se usar, tem que ser de forma moderada e de forma consciente. A maiúsculo, A minúsculo com tracinho. Ela define o deslocamento da linha de base, ou seja, por exemplo, se nós tivermos aqui um bloco de texto, vamos pegar, por exemplo, essa parte e vamos isolar essa aqui. Olha o que ela faz, ó, clicando da esquerda para a direita, ela desloca o bloco de texto ou o texto selecionado perante o anterior, fazendo uma espécie de quebra de linha. E da esquerda para a direita nós teremos então uma quebra de linha, né? Um deslocamento do sentido ao contrário agora. Vamos selecioná-las novamente e T desloca horizontalmente, clicando da esquerda para a direita ou clicando da direita para a esquerda. Clicando no segundo T, você consegue então um efeito de itálico, né? No terceiro T também você consegue observar já uma modificação do comportamento. Vamos clicar nesse T e T. T elevado a 1, T1. Vamos desmarcá-los. Nós temos aqui o T sublinhado, ou seja, um risquinho por baixo do texto, né? Seja numa área selecionada em toda ela, é aplicado em seu bloco de texto. Vamos desmarcar o sublinhado e, por fim, vamos clicar na opção taxado, ou seja, você tem um risquinho cortado em todo o texto. E cor, obviamente, você vai fazer a substituição de cor, seja por sua paleta, que se você não estiver vendo, né, porque não está em amostra, provavelmente você esteja vendo assim, ou seja por uma nova cor que você vai, então, buscá-la aqui, ó, em nossa paleta de cores. Em propriedades, você consegue ver, então, a largura, a altura da fonte, a distância da margem aqui da área de trabalho, né, da janela de pintura, ou seja, X refere-se ao deslocamento horizontal,
ou seja, ela está 1,69 polegada da margem da nossa página de pintura, já no eixo Y, ou seja, verticalmente ela está 0,82 polegadas aqui da margem. E o estilo da fonte, seja bold, seja italic, seja black. O tamanho da fonte, 36 pontos, né? E algumas características mais que também foram observadas aqui em caractere. Em parágrafo, você vai basicamente trabalhá-los o posicionamento, seja do posicionamento padrão, ou seja, o texto alinhado à esquerda. Você pode também centralizar o seu bloco de texto, clicando nessa segunda opção. Observe que ele centralizou o nosso bloco de texto. A terceira opção vai alinhar o texto à direita. Vamos observar aqui. Eu recomendo que você clique em cada uma delas e observe o posicionamento do seu bloco de texto para ver qual mais se enquadra à sua necessidade. Temos outras opções aqui em nossa ferramenta texto, mas as funções primordiais sobre tamanho, tipo de fonte, espaçamento entre elas e as demais funções que você acabou de ver são as primordiais dessa aula. Suavização de serrilhado, por exemplo, eu sempre mantenho nítida. Em orientação, você pode trabalhá-la horizontalmente e verticalmente. Da mesma forma que você pode selecioná-la por aqui, texto horizontal, vertical, máscara de texto vertical e máscara de texto horizontal. Texto, extrusão para 3D. Depois de rasterizado, você consegue então criar efeitos interessantes aí, criando efeito 3D para os seus blocos de texto. Também veremos isso na prática. Criar um demarcador de trabalho, converter para forma, rasterizar texto. Toda vez que você rasterizar um texto, ele deixa de ser um bloco editável de texto, como no Word, por exemplo, e passa a ser considerado, por exemplo, uma imagem. Então você consegue trabalhar outros efeitos no Photoshop. Contudo, uma camada de texto rasterizada fica impossibilitada de edição. Vamos observar isso na prática. Rasterizar o texto e ao tentar selecionar o texto, uma nova camada sempre vai se abrir. E quais as vantagens então de ter um bloco de texto rasterizado? Para aplicar acabamentos, tais como aplicação de filtro, efeito 3D, aplicação de gradient map, ou seja, todo tipo de edição que vai dar efeitos visuais. Contudo, você tem que certificar-se que a parte de edição desse texto tenha concluído. Vamos dar um Ctrl Z e Ctrl Z novamente. Texto, converter para texto de ponto não utilizaremos por aqui. Distorcer texto também não. Localizar fonte semelhante também não utilizaremos. Tamanho de visualização de fonte, eu sempre mantenho média. Atualizar as camadas de texto, não utilizo. Substituir todas as fontes ausentes. Você vai ver que em determinados trabalhos vai haver a ausência de fontes. O Photoshop vai substituir por uma similar. Solucionar problema de fontes ausentes. Ela vai se conectar com Adobe Fontes, tentando então achar o tipo de fonte, onde você pode também simplesmente observar o título da fonte ausente. Ir no Google, digitar a fonte ausente, fazer um download dessa fonte ausente e instalar aí no seu computador. Colar Loren Spoon, não utilizo. Carregar estilos de padrão, salvar estilos de padrão também não é utilizado por aqui. Bem, as funções primordiais sobre edição de texto você viu através de painéis de caracteres de parágrafos, onde você também pode utilizá-lo por aqui, ó. Em nossa barra de propriedades, aqui ó, nessa imagem desse cubo, clicando com o esquerdo, você vai ter então ao mesmo acesso, onde você pode fazer então tais edições em seu bloco de texto, observados aqui nessa aula. Forte abraço e nos vemos na próxima aula.